Cleveland Cavaliers 129-99 para cima do Los Angeles Lakers, vitória por uma margem de 30 pontos. E olha que o Lakers saiu vencendo o primeiro quarto. No segundo quarto, o Cleveland tira essa vantagem e é no terceiro quarto onde essa margem vai lá para cima. Só no terceiro quarto, o Cleveland venceu por 42-22, colocou 20 pontos de margem só dentro desse quarto. Ele matou o jogo, basicamente. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Cleveland. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Spurs sobre o Houston Rockets. Tá bom? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo também 4:30 da manhã, basicamente. Então mostra o meu esforço para trazer esse vídeo. Então eu já peço que, caso você não seja inscrito, se inscreva e deixe uma curtida aí no vídeo também. Beleza? Vamos começar olhando o lado do Cleveland. O Cleveland que teve como cestinha no jogo o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell fez 25 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências. Nem fez um jogo incrível, ele teve 9 de 21 nos arremessos, tá pouco abaixo de 50%. Não foi lá um jogo incrível do Donovan Mitchell, mas isso foi o suficiente para ele ser o cestinha do Cavs e o Cleveland também sair com a vitória. Vale destacar, nenhum titular do Cleveland precisou jogar 30 minutos. Que nem eu falei, no terceiro quarto o jogo morreu, basicamente. O Cleveland matou o jogo ali. Enfim. Depois do Donovan Mitchell, o Jalen Tyson com 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Aproveitamento de 8 de 15, um pouco acima de 50%, né? Depois o Jarrett Allen com 17 pontos e 9 rebotes, ficou um rebote de um duplo-duplo, tendo 8 de 11 nos arremessos, aproveitamento muito bom. Depois o Jim Wade com 11 pontos, além de 5 rebotes, 4 de 5 nos arremessos, também muito bom, quase 100%. O Sam Merrill fez 4 pontos, além de 4 assistências, sendo 1 de 4 nos arremessos. Não teve o Garland, né? E o Sam Merrill teve oportunidade como titular e não foi tão bem. Enfim, indo para os bancários agora, vale destacar o Cleveland, olhando só para os bancários, fez 52 pontos, cara, só através de bancários. Enfim, o Proctor contribuiu com 8 pontos, o Tomlin 8 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. O Proctor também deu 3 assistências. O DeAndre Hunter foi o cestinha dos bancários, ele contribuiu com 19 pontos, tendo 3 rebotes também, belo jogo dele. O Lonzo Ball ficou zerado, mas pegou 5 rebotes. Ele que não teve nenhum arremesso de quadra, então também não errou nada. Ficou zerado, mas assim, porque ele simplesmente não arremessou, né? Mas pegou 5 rebotes. O Thomas Bryant, 10 pontos além de 4 rebotes, que veio nessa temporada vindo do Indiana Pacers, né? Para ser mais um desses pivôs a contribuir na rotação. O Craig Potter Jr. contribuiu com 7 pontos além de 3 assistências também. E o Larry Nance também entrou e pegou 3 rebotes, mas teve 0 de 3 no arremesso, que é um aproveitamento ruim, né? Foi 0%. Ele errou tudo nos arremessos, mas pegou 3 rebotes, de qualquer forma, né? No geral, o Cleveland não teve nenhuma atuação incrível assim, só que foi vencedor. O terceiro quarto foi o que mudou o jogo, cara. Enfim, o terceiro quarto, onde até o segundo quarto, até o intervalo de partida, era um equilíbrio grande. No terceiro quarto, tudo isso vai para o espaço e o Cleveland amassa o Lakers, né? Olhando para o lado do Lakers, né, o titular também jogou 30 minutos porque viu no terceiro quarto que a partida tinha acabado. Olhando aqui para o lado do Lakers, o cestinha foi o Luka Doncic, ele foi o cestinha do jogo no geral. O Luka que fez 29 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, tendo 12 de 20 nos arremessos, que é um aproveitamento bom, acho que deve dar uns 60% basicamente. É um bom jogo do Luka. E mesmo perdendo, vale se destacar, não é só quando ganha que eu tenho que falar isso, quando perde também tem que falar, o Doncic tá fazendo temporada pra MVP, né? Tá jogando demais, cara. A questão é que o Lakers é um time de patamar mediano, mas com chances de título. Vou falar assim, o Lakers não é favorito, mas tendo um Doncic que é um absurdo, e tendo o LeBron que é o LeBron, não dá pra descartar esse time, né, da luta pelo título, por mais que seja um time que ainda oscile bastante em vários momentos. Enfim, vale destacar, o Luka foi o único jogador do Lakers que passou dos 12 pontos. Nenhum outro jogador chegou em 12. Então, o Luka de fato carregou o Lakers dentro do jogo.
Depois dele foi o LeBron fez 11 pontos, além de 3 rebotes e 5 assistências, com 3 de 10 nos arremessos. Jogo ruim do LeBron. Reenfrentando o Cleveland, ele não foi bem. Depois o DeAndre Ayton com 10 pontos e 4 rebotes, 100% de aproveitamento nos arremessos. Isso é uma notícia boa. Recentemente ele tinha tido um jogo horrível, acho que era 4 de 18, se eu não me engano. Pô, para um pivô isso é desastroso, né? E aí dessa vez ele teve 100% de aproveitamento nos arremessos. Enfim. Depois o Jake LaRavia jogou 26 minutos e fez 6 pontos, só que com 2 de 8 nos arremessos, sendo 0 de 5 na bola tripla. Péssimo jogo do LaRavia também. E o Marcus Smart dessa vez ficou abaixo. 2 pontos, 3 rebotes e nenhuma assistência. 1 de 4 nos arremessos. Eu recentemente, quase todo jogo do Lakers que eu trago nos meus canais, eu tô falando. O Marcus Smart é muito importante que ele consiga manter uma média de pelo menos 10 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Para esse funcionamento do Lakers nessa temporada, ainda mais quando tá sem o Austin Reeves, o Marcus Smart tem que conseguir ter essa constância. De pelo menos 10 pontos, pelo menos 3 rebotes, pelo menos 3 assistências. Para esse funcionamento do Lakers, enquanto não tiver o Austin Reeves, o Marcus Smart tem que chegar nesse nível de constância. Senão o Lakers vai ficar muito, muito dependente do Doncic e do LeBron. E aí quando o LeBron faz um jogo ruim, como foi o caso, acabou. O Doncic não vai conseguir jogar sozinho e fazer o Lakers vencer. Ele precisa ter caras para ajudar ele, né? Enfim. Se a gente comparar só os titulares do Lakers fizeram 58 pontos. Os do Cleveland fizeram 77. E os dois times jogaram basicamente 30 minutos, os titulares, né? Então nem foi uma diferença de minutagem muito grande. Indo para os bancários agora. O time fez 6 pontos, o Max Kleber ficou zerado. Vanderbilt 4 pontos além de 6 rebotes, mas com 2 de 7 nos arremessos, o que é ruim. O Dalton Knecht 5 pontos. O Hashimura, aqui é a diferença, cara. O Hashimura veio de 2 grandes jogos passando dos 15 pontos. E aí dessa vez, em 17 minutos, o Hashimura ficou zerado, com 0 de 7 nos arremessos. Jogo horrível do Hashimura. Ele vinha de jogos muito bons, e aí agora ele vai muito mal. Esse é um dos grandes destaques para o Lakers ter perdido. Né? O LeBron foi abaixo, o LaRavia foi abaixo, e o Hashimura, que vinha de jogos bons, foi muito abaixo. Enfim, Gabe Vincent pontuou dessa vez. Ele vinha, acho que já faz um bom tempo, zerado nos jogos. Dessa vez ele fez 11 pontos, essa é uma notícia boa. Além de 3 rebotes. Bom jogo do Gabe Vincent, tá? É raro, recentemente, a gente poder falar isso do Gabe Vincent, mas ele veio bem do banco. O Jackson Hayes, 7 pontos, além de 5 rebotes, também veio bem do banco. E o Bronny James, em 8 minutos, fez 8 pontos com 100% de aproveitamento nos arremessos, cara. O Bronny James veio muito bem do banco, tá? Fala dele. Enfim, no geral é isso. Vitória do Cleveland por 30 pontos de margem. Olhando pro lado do Lakers, o derrotado, acho que os principais motivos o LeBron muito abaixo, o LaRavia muito abaixo, o Hashimura com um jogo desastroso também. Principalmente, eu não vou nem falar do LaRavia, porque o Lakers já tá acostumado a ver o LaRavia fazer 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, de fato, o Marcus Smart também abaixou demais a média dele. Então a gente está acostumado, nesse momento recente, e é o que se espera, do Marcus Smart fazer ao menos uns 10 pontinhos, ele foi lá e fez 2. O LeBron fazer ao menos uns 20, foi lá e fez 11. O Hashimura vinha fazendo 15 por jogo, foi lá e fez 0. Então, caras que pioraram demais a média constante deles de pontos para essa partida. E enquanto isso, do lado do Cleveland, nem fez uma grande atuação, nem tinha o Garland, nem tinha o Mobley. E mesmo assim, isso com esses jogadores foi o suficiente para meter 30 pontos de margem em relação ao Lakers. O Lakers começou vencendo o primeiro quarto, o segundo quarto terminou muito equilibrado, mas depois do intervalo, principalmente no terceiro quarto, o Cleveland foi avassalador, meteu 20 pontos de margem só olhando individualmente dentro do terceiro quarto e ali matou o jogo. Que nem eu falei, nenhum titular de nenhuma das duas equipes jogou mais de 30 minutos. E o jogo tem 48 minutos. Então assim, ficou nítido que ao longo do terceiro quarto o Cleveland tinha matado o jogo. E é isso. Vitória do Cleveland Cavaliers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!